Olá, turma, tudo bem? Graça e paz a todos aí. Bora para mais um dia, né, na nossa leitura. Glória a Deus pelas nossas vidas aqui, né? Grande é o Senhor por nós. Gente, já quero avisar aí rapidinho, presta atenção aqui comigo, na apostila aí da leitura do nosso devocional aí de leitura bíblica, né? A sequência que foi colocada aí na folha da semana 8 tá um pouquinho errada. Hoje a nossa leitura vai ser Levítico 24 e 25, né? Aí tava 25 e 26, mas não, faltaria o 24, né? Eles teriam pulado o 24, mas eles não pularam, eles erraram mesmo na digitação. Então hoje é 24 e 25 e amanhã seria na apostila 27 e 28. Só que não existe Levítico 28, só vai até o 27. Então amanhã é 26 e 27, tá? Então hoje, a semana 8, dia 3, Levítico 24 e 25. E amanhã, semana 8, dia 4, Levítico 26 e 27, finalizando ali o livro de Levítico, tá? Então amanhã a gente finaliza o livro de Levítico com o capítulo 26 e o 27. E hoje a gente lê então o capítulo 24 e 25, tá bom? Então nós estamos na semana 8, hoje, dia 3, quarta-feira, né? Dia 22 de fevereiro de 2023, tá bom? Então vamos lá, vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente começa então a nossa leitura de hoje. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Quero muito, Senhor, te engrandecer, porque até aqui é o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos fortalecido, é o Senhor quem tem nos ajudado. E nós temos essa convicção, nós temos essa certeza, Senhor. Por isso que nós nos rendemos cada dia mais ao teu senhorio, à tua vontade em nossas vidas, ao teu cuidado, Senhor, sobre nós, porque confiamos, cremos nesse teu cuidado, Senhor, que tem sido diário. Pai, como eu sou grata por cada manhã que eu me levanto, Senhor, e vejo a tua mão me levantando, me deixando de pé, com saúde, em paz, feliz, Pai, porque o Senhor é na minha vida. Obrigada, Jesus, por tamanha salvação, por tamanha fidelidade conosco, mesmo quando nós não somos fiéis. O Senhor permanece fiel, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda de acordo com as nossas circunstâncias. A tua fidelidade e o teu amor permanecem para sempre. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, por esse tempo. Ministra ao nosso coração essa palavra, Senhor. Nós queremos nos entregar um pouco mais ao Senhor nesse dia. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. Levítico, capítulo 24 e 25. Então diz assim, 24:1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Mande o povo de Israel trazer azeite de oliva puro para o candelabro, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. No tabernáculo do lado de fora do véu, que esconde a arca da aliança, Arão cuidará para que o fogo das lâmpadas não se apague diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Esta lei é permanente, devendo ser obedecida por todas as gerações de Israel. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro puro na presença do Senhor, continuamente. Tome farinha da melhor qualidade e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão, e coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro que está diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque um pouco de incenso puro, como uma porção memorial. É oferta ao Senhor, preparada no fogo. Todos os sábados, Arão colocará esses pães em ordem perante o Senhor, continuamente, como aliança, uma aliança eterna entre Deus e o povo de Israel. Esses pães pertencem a Arão e seus descendentes, que os comerão em um lugar sagrado, porque são muito sagrados, pois são ofertas ao Senhor, preparada no fogo, como lei permanente. Um dia, o filho de uma mulher israelita, com um egípcio, brigou com um homem no acampamento. No meio da briga, o filho da israelita blasfemou o nome do Senhor e lançou maldição sobre ele. Por isso, o levaram à presença de Moisés para ser julgado. O nome da mãe dele era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Ele foi levado para o cárcere até que a vontade do Senhor fosse revelada.
Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento. Diga a todos os que ouviram o que ele disse contra mim, que ponham as mãos sobre a cabeça dele. Depois toda a comunidade de Israel irá apedrejá-lo. E diga ao povo de Israel: aquele que amaldiçoar a Deus levará sobre si o seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a comunidade apedrejará o culpado. Esta lei vale tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Quem blasfemar, ofendendo o nome do Senhor, terá de ser morto. Quem matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa terá de fazer a restituição, vida por vida. Quem ferir alguém, deixando-o defeituoso, receberá um castigo correspondente ao mal que fez. A regra é esta: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O que um homem fizer a outro, assim será feito com ele. Quem matar um animal devolverá ao dono outro animal, mas quem matar um ser humano será morto. A lei vale tanto para o estrangeiro quanto para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés mandou que os israelitas levassem para fora do acampamento o que tinha blasfemado e o apedrejaram. O povo de Israel obedeceu a ordem dada pelo Senhor a Moisés. Capítulo 24 fala de duas coisas totalmente diferentes, né, aparentemente para nós aqui, e muito provavelmente essa sequência, não sei dizer para vocês se ela deveria estar dessa maneira, né, porque primeiro o Senhor está falando, dando continuidade dos utensílios, das coisas que deveriam ser feitas no tabernáculo diariamente, e aí fala de uma peça importantíssima, que é o candelabro de ouro, né, e a mesa dos pães. Então ele diz a Moisés, o Senhor, né, dizendo a Moisés para que nunca faltasse azeite puro nessas lâmpadas, para que elas fossem acesas todos os dias pelo sacerdote, para que nunca faltasse luz ali no lugar santo, e também os pães da presença, que deveriam ser colocados todos os sábados, reposto todos os sábados, pães novamente feitos, e esses pães que eram repostos, eles poderiam ser comidos pela família de Arão, eram dos seus descendentes, então era da descendência de Arão esses pães para sua alimentação, ok? E aí em seguida vem essa história desse rapaz que é um blasfemador, né? Que é alguém que fala contra o nome de Deus. E isso fala de uma coisa muito séria, né? Que é amaldiçoar a Deus, é falar contra, é dizer que coisas, talvez com arrogância. A palavra não fala o que esse menino falou, mas tamanha era a maldade ou a forma com que ele se atreveu a falar no nome de Deus. Isso trouxe uma consequência de morte. E eu tenho no meu coração que Deus fazia isso, né, dessa forma, porque era a única maneira de colocar na mente de cada ser humano o quanto ele deveria se preocupar com a vida do próximo, o quanto ele deveria se preocupar com ele mesmo, o quanto ele deveria se preocupar com aquele que tinha o libertado, que era o próprio Senhor. Então, a nossa concepção de justiça está muito longe, né, da justiça de Deus, que é o quê? Nós devemos cuidar uns dos outros e não fazer o mal uns aos outros. Então, a nossa maneira de olhar a justiça, ela é muito deturpada, ela é muito distorcida por causa de tantas culturas e de tantas coisas ao nosso redor. Então, para mim, a lei dente por dente, olho por olho, né, homem por homem, né, se alguém matasse deveria ser morto, para mim traz uma justiça muito forte. Por quê? Porque o ser humano passa a pensar melhor nas suas atitudes. Então eu vou passar a pensar melhor naquilo que eu vou fazer para o meu próximo, porque eu sei que a recompensa que eu vou receber é a mesma. Ninguém faz maldade sabendo que vai receber a mesma maldade, né? A pessoa vai pensar um pouco mais no que ela deseja para ela mesma. Então, se nós pensássemos dessa forma, praticamente a justiça de Deus seria estabelecida sobre toda a terra. E esse era o desejo do Senhor, que Israel fosse um exemplo de justiça para as outras nações, né? Que as nações vissem que o amor ao próximo é principalmente um dos maiores benefícios para o próprio ser humano. Amém? Então esse rapaz serve ali como exemplo, ele é morto, apedrejado, e ele leva consigo a sua culpa, a palavra fala, né? Então muito provavelmente esse rapaz não teve salvação, talvez naquele dia do juízo, infelizmente ele já tem o castigo eterno reservado para ele. Capítulo 25, que é um pouco comprido e por isso que nós vamos ler esses dois capítulos hoje. Capítulo 25.
Enquanto Moisés estava no alto do Monte Sinai, Deus deu a ele estas instruções para o povo de Israel. Quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês, a terra guardará um sábado ao Senhor. Durante 6 anos vocês poderão cultivar as suas lavouras, semeando, podando as suas vinhas e colhendo os produtos da terra. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um descanso dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem apare as suas vinhas, nem mesmo colham o que nascer sozinho nas lavouras, e as uvas que as suas vinhas produzirem sem os cuidados do cultivo. A terra descansará o ano inteiro. É descanso solene para a terra, determinado pelo Senhor. Mas os produtos da terra, deixados em descanso, servirão de alimento para vocês, para os seus escravos, as suas escravas, para os trabalhadores contratados e para os estrangeiros que peregrinarem entre vocês. O gado e todos os animais das terras de Israel também comerão do que a terra produzir. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, totalizando 49 anos. Depois, no dia 10 do 7º mês, façam soar fortemente a trombeta por toda a terra de vocês. É o dia do perdão. Consagrem o ano 50, será tempo de proclamar liberdade por toda a terra e para todos os moradores. Este será o ano do jubileu. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para suas famílias, e todas as dívidas públicas e particulares serão canceladas. Nesse ano, todas as propriedades familiares vendidas serão devolvidas aos primeiros proprietários ou aos herdeiros deles. O 50º ano é o ano do jubileu. É o ano em que vocês não poderão semear, não poderão colher o que cresce sozinho, nem as uvas das vinhas, apesar de não terem sido podadas. É o ano feliz, razão do seu nome, ano do jubileu. Esse ano é sagrado para o povo. Vocês se alimentarão apenas do que a terra produzir por si mesma. No ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Quando vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprar do seu próximo será avaliado de acordo com o número dos anos decorridos desde o jubileu. O vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o ano do jubileu. Se faltar muito tempo, o preço deve ser alto. Se faltar pouco tempo, o preço deve ser baixo. Porque quem compra as terras faz a compra pelo número de colheitas que espera ter. Que ninguém explore o próximo, mas temam ao seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se vocês obedecerem às minhas leis e guardarem as minhas ordenanças, vocês viverão com segurança na terra. A terra dará o seu fruto e vocês terão fartura e viverão em segurança. Se perguntarem, que vamos comer no 7º ano, pois não podemos semear nem colher? Saibam que os abençoarei tanto no 6º ano, que colherão produtos suficientes para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e disso continuarão comendo até a colheita do 9º ano. E lembrem que a terra é minha, portanto, nenhuma terra poderá ser vendida definitivamente. Vocês são simples estrangeiros e peregrinos. Todo contrato de venda terá de ter uma cláusula que dá o direito ao vendedor de resgatar a terra vendida mediante o pagamento do resgate. Se o seu irmão empobrecer e vender uma parte das suas terras, seu parente mais próximo virá e resgatará o que seu irmão vendeu. Pode ocorrer que ninguém possa fazer esse pagamento. Neste caso, assim que melhorar a situação financeira do vendedor, ele poderá recuperar a terra. O preço será calculado de acordo com o número de colheitas que falta fazer até o ano do jubileu. Aquele que tinha comprado a terra terá de aceitar o negócio. Assim, o primeiro proprietário poderá voltar às terras dele. Mas, se não adquirir os recursos para tornar a comprar a terra, terá de esperar até o ano do jubileu. Nesse ano, a terra voltará a pertencer ao primeiro proprietário. Quando alguém vender uma casa numa cidade murada, o vendedor só poderá comprar de novo a casa dentro de 1 ano, a contar do dia da venda. Se não for resgatada dentro desse prazo, a casa ficará definitivamente com o novo proprietário e com os descendentes dele. Nem no ano do jubileu será devolvida ao primeiro proprietário.
Mas as casas das vilas que não forem muradas serão negociadas como as terras, tanto poderão ser compradas de novo pelo primeiro proprietário, como terão de ser devolvidas no ano do jubileu, se não tiverem sido resgatadas antes. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhe pertencem. Mas se o levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, é resgatável e terá de ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades onde os levitas moram serão suas propriedades permanentes entre os israelitas, mas os campos em volta das cidades não poderão ser vendidos, são propriedades permanentes dos levitas. Se o seu irmão empobrecer e não puder sustentar-se, você é responsável pelo sustento dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, ou peregrino, para que possa continuar morando com você. Não cobre dele juro, nem pagamento algum, mas tema ao seu Deus, para que o seu irmão continue a viver entre vocês. Note bem, não queira tirar proveito dele. Você não poderá exigir juros do dinheiro que você emprestar a ele, nem emprestar mantimento visando algum lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do povo israelita ficar tão pobre e se vender a você, não o faça trabalhar como um escravo. Ele prestará serviço a você como trabalhador contratado ou como residente temporário. Ele trabalhará para você até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e poderão voltar para a sua família e para a propriedade herdada dos seus pais. Porque os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Eles não poderão ser vendidos como escravos. Portanto, não maltratem os seus concidadãos, como se vocês fossem os seus senhores, mas temam o seu Deus. Vocês poderão comprar escravos e escravas das nações vizinhas de Israel. Também poderão comprar escravos entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e das famílias estrangeiras estabelecidas em Israel, mesmo os nascidos na terra de vocês. Eles se tornarão seus escravos. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos, e eles serão seus escravos para sempre. Mas vocês não poderão dominar com crueldade seus irmãos israelitas. Se um estrangeiro estabelecido em Israel, um residente temporário em Israel, ficar rico e o seu irmão empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém da família desse estrangeiro, depois de ter se vendido, terá o direito de resgate. O resgate poderá ser pago por qualquer parente próximo. Poderá ser tio ou primo ou qualquer parente próximo. Além disso, se prosperar, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o seu comprador calcularão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O cálculo será feito tendo como base o salário de um trabalhador contratado por dia de serviço. Portanto, o preço será maior ou menor, dependendo do número de anos que faltam para o ano do jubileu. Se faltarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, o preço será menor. Mas enquanto estiver vendido ao estrangeiro, deverá ser tratado como um trabalhador contratado anualmente. Não deixem que o proprietário o trate com impiedade. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e seus filhos sairão livres no ano do jubileu. Porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Gente, eu acho magnífico a maneira como o Senhor trata esse povo, a maneira como o Senhor lida, né, com situações civis, né, situações jurídicas, como Deus ensina para o povo de Israel a conviver uns com os outros em qualquer circunstância, aliás, em várias circunstâncias, né? E uma delas é essa questão da compra e da venda, tanto da terra quanto do próprio ser humano, né, como escravo naquela época, porque essa era a cultura. Então Deus fala a respeito do ano do jubileu, que seria o 50º ano. No ano 50, depois de 49 anos seguidos, a cada 50 anos existia esse ano do jubileu. E esse ano do jubileu era o ano da total liberdade, era o ano da libertação das pessoas que eram escravas, eram a volta daqueles que tinham vendido propriedades para suas propriedades iniciais. Então era um ano de muita
de muita devolução, de muita restituição, de muita liberdade mesmo, né? Era o ano em que eles sabiam que a total liberdade para aquele que tinha talvez empobrecido, para aquele que tinha perdido a sua propriedade, para aquele que tinha se tornado escravo por algum motivo, ele tinha a sua liberdade estabelecida. Maravilhoso, né? Saber que existia um teto máximo de tempo para que você tivesse a sua propriedade vendida, ou você mesmo tivesse sido vendido como escravo, ou a sua situação financeira, né, estava instável. Então, naquele momento, eles podiam voltar e resgatar os seus bens e se tornarem livres novamente, voltar para suas terras, voltar para suas propriedades, porque Deus está dizendo: a terra é minha. Deus diz que a terra é dele. Nós não temos nada nessa terra, gente, de verdade. Tudo que nós temos foi dado pelo Senhor para nós cuidarmos. Você não tem uma casa, Deus te deu uma casa para você cuidar enquanto você estiver aqui. Você não tem um carro, Deus te deu condições para você comprar um carro, para você ter, né, prazeres nessa terra enquanto você estiver aqui. Então nós deveríamos ter uma consciência maior de unidade, de parceria, de ajudarmos uns aos outros por causa disso, por sabermos que nada nessa terra é nosso como propriedade particular, porque Deus é dono de tudo isso. Não existe nada nessa terra que não seja do Senhor, é dele. Nós achamos com a total pretensão que nós temos alguma coisa, mas nós não temos nada. As leis, né, jurídicas e civis a respeito de propriedades, de venda, elas são todas baseadas, né, nas leis do Senhor, tem suas bases, inclusive matérias, né, da área de a advocacia, né, o direito se baseiam inclusive nessas leis de Deus para algumas coisas, e isso é maravilhoso, nós olharmos que a justiça de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que ela se encaixa perfeitamente em qualquer época, ela é totalmente atemporal, que a gente chama. Amém? Então eu queria, você que está comigo aqui na leitura, terminamos hoje esse trecho sobre o ano do jubileu. É um ano maravilhoso. Essa questão do resgate, né, da redenção, tem tudo a ver com a nossa compra também através de Jesus. Isso é maravilhoso. Esse ano sabático da terra pertence, né, a Israel até hoje. Eles têm o costume de fazer o ano sabático até hoje, né? Trabalha-se 6 e descansa a terra no 7º. Então lembra que eu falei para vocês que quando a palavra fala sábado, não tem a ver com o dia da semana, e sim com um tempo de descanso para desfruto daquilo que Deus tem nos dado, né? Para nós desfrutarmos daquilo que Deus tem nos dado. Então percebam que Deus fala a mesma coisa a respeito do descanso da terra, né? Ele fala que no 7º ano a terra deve descansar, é o sábado, né, solene, é um sábado de descanso para a terra. Então não fala de um dia, fala de um ano inteiro, né? Fala de um período inteiro. Então por isso que a gente não pode levar esse sábado como um dia da semana, mas como um dia de descanso, de desfrutar aquilo que Deus tem nos dado. E a terra também precisa desse descanso, né? Para que ela possa produzir melhor, para que ela possa ser melhor aproveitada. Os grandes agricultores, aqueles que estudam realmente a terra, eles atestam essa lei do Senhor, viu? As pessoas que produzem sem dar descanso para a terra, elas têm a tendência de empobrecer a sua terra, né? A terra para de frutificar com tamanha qualidade. Isso é comprovado, né? Os agrônomos sabem muito bem disso. Então, as pessoas que têm o costume de dar o descanso para a terra, elas vão ter uma melhor produção. E Deus faz uma promessa tão linda aqui no meio, né, gente, de que eles não deveriam se preocupar com o que eles iam comer durante o 7º ano, porque Deus daria uma colheita tão maravilhosa para eles no 6º ano, que eles teriam o que comer, né, durante o 7º, o 8º e o 9º ano. Então fala de 3 anos aí de muita fartura, que eles já estariam colhendo novamente, né, as colheitas do 8º ano, do 9º ano, mas eles ainda teriam comida do 6º ano, né, eles teriam colheitas ainda sendo comidas ainda desde o 6º ano. Isso é maravilhoso, né? Espiritualmente falando, tem muita coisa boa aqui dentro. Amém, queridos? Deus abençoe, então, a vida de vocês aí, quem vai ficar comigo aqui só na leitura hoje. Deus abençoe. Amanhã a gente finaliza, então,
o livro de Levítico com o capítulo 26 e 27, tá, gente? Não esquece aí de marcar na apostila, porque não existe capítulo 28 de Levítico, tá bom? Foi um errinho aí, com certeza quem digitou a apostila acabou digitando errado, esqueceu o 24 e colocou o 28 ali no lugar de um e do outro, tá bom? Foi um erro só de impressão, né? Digitação e impressão. Vamos orar? Eu quero orar um texto com vocês de Efésios 6, 18 ao 20, que é um texto maravilhoso. E, aliás, toda a palavra é maravilhosa, né? E eu queria, então, pedir isso para que a gente possa aproveitar, né, que o Senhor tem nos ensinado a palavra, aproveitar que o Senhor tem nos dado a oportunidade, né, e tem nos incumbido mesmo, né, de buscar as pessoas, de buscar as vidas para o reino de Deus. Então a gente precisa buscar essa palavra que Paulo deixou para nós em Efésios, para a igreja, né, para que a gente tenha essa ousadia. Paulo fala assim, Efésios 6, 18 ao 20. E orem no Espírito, com todos os tipos de orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e continuem orando sempre por todos os santos. Orem também por mim, para que sempre que abrir a minha boca, palavras me sejam dadas, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu o declare destemidamente, como deveria fazê-lo. Senhor, nós cremos que o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, nos impulsiona a fazermos 2 tipos de oração nesse momento, Pai. 2 tipos de orações para a nossa vida diária, para o nosso tempo com o Senhor, que é a oração no Espírito. Pai, então nós queremos sim nos entregar à oração em outras línguas, a orar no Espírito Santo, pedindo sim para que o Espírito Santo ministre a nossa vida, ministre, Senhor, a verdade do Senhor para nós, ministre, Senhor, a vontade do Teu Espírito no nosso espírito, para que a gente possa ter uma verdadeira oração jorrando do nosso interior todos os dias, Pai. Sempre, sempre, sempre a nossa vida esteja voltada totalmente à vontade do Senhor. Queridos, me deem 1 minuto, 1 segundo, a gente já volta para a oração. Segura aí 1 minuto. Amém. Me perdoem, começou a chover forte aqui na minha região e aí as janelas abertas, né? Eu comecei a orar aqui, mas a mente ficou lá. Então vamos voltar aqui. Senhor, como eu tinha dito, Pai, Paulo ele nos direciona a termos um espírito orando no Espírito. E orem no Espírito com todos os tipos de orações e súplicas. Ele nos pede para pegarmos todos os tipos de orações que a palavra de Deus diz e a cada momento da nossa vida, dependendo das circunstâncias, a gente possa fazer essas orações com sabedoria, com entendimento, com direcionamento. E é o Espírito Santo quem nos direciona todo o tempo, Senhor, para a oração. Ele que nos ensina a orarmos como convém, porque nós não sabemos como orar, o apóstolo Paulo diz. Então o Espírito Santo ele está pronto o tempo inteiro para nos ensinar, e muito obrigada por isso, Espírito Santo. Quando nós nos entregamos hora após hora, tempo após tempo, orando no Espírito Santo, orando em outras línguas, o apóstolo Paulo diz que nós estamos nos edificando, e é disso que precisamos, Jesus. Orar o tempo que nós pudermos, quando estamos lavando uma louça, quando estamos andando na rua,
quando estamos dirigindo, Senhor, aqui no nosso tempo de comunhão com a palavra, em todo tempo quando nós podemos falar com o Senhor ou orarmos em outras línguas, que nós possamos fazer isso, porque assim a nossa vida vai sendo edificada, fortalecida, vai sendo, Senhor, restaurada, vai sendo transformada, vai sendo santificada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, por essa verdade. Tendo isso em mente, estejam atentos e continuem orando sempre por todos os santos. O desejo do Senhor, Pai, para nós como igreja, é que estejamos sempre orando uns pelos outros, que nós estejamos sempre pedindo para que o Teu amor, para que a Tua graça, para que o Teu favor, para que a Tua, Senhor, intervenção, para que o Espírito Santo vá derramando o amor sem medida sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, unidade, discernimento, Senhor, sabedoria que vem do Senhor sobre nós, para que como corpo de Cristo, nós vamos então sendo aperfeiçoados, amadurecidos, santificados em unidade, Pai. Orem também por mim, para que sempre que eu abrir a minha boca, palavras me sejam dadas, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Pai, Paulo estava pedindo à igreja, ao corpo de Cristo, que sempre que eles estivessem orando por ele também. Porque Paulo tinha esse anseio e esse desejo que eu e muitos outros irmãos temos, Pai, que é levar essa palavra adiante, que é continuar ensinando o Teu Evangelho, que é continuar contando essas boas novas. Pai, que a minha palavra, que ao abrir da minha boca, Senhor, eu seja tão destemida, tão corajosa, Senhor, tão cheia da autoridade que vem do Teu trono, Pai, para então evangelizar, para ensinar a palavra aos nossos irmãos, para estar, Senhor, sendo testemunha viva do Teu Evangelho na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia. Pai, que essa ousadia que vem do Espírito venha sobre nós todos os dias, que nós não tenhamos vergonha do Teu Evangelho, que é o poder do Senhor, Pai. Nós não devemos temer, Senhor, a pregação do Evangelho, porque é o poder do Senhor operando através das nossas vidas. Então libera, Senhor, através de nós vida para outras vidas. Libera através de nós o poder da cura, o poder da restauração, o poder da multiplicação, Senhor. Que esse Evangelho, ao ser ministrado, a palavra viva, ao ser ministrada, quando nós abrimos a nossa boca e falarmos sobre o Senhor, e falarmos das suas boas obras sobre as nossas vidas, que o poder que o Espírito Santo tem para liderar naquele momento, Pai, seja liberado e vidas sejam alcançadas, e o Senhor possa fazer aquilo que te apraz naquele momento. Se é salvar, Senhor, que haja salvação. Se é curar, Senhor, através da salvação, cure. Pai, em nome de Jesus, que as nossas mãos sejam, Senhor, as mãos do Senhor a tocar as vidas, a abraçar as vidas, Pai. Que a nossa boca seja, sim, um instrumento de glória para o Senhor, não um instrumento de maldição, não um instrumento de maledicência, não um instrumento, Senhor, de palavras contrárias à Tua verdade. Queremos declarar a Tua verdade, Senhor, que os nossos lábios sejam cada dia mais instrumentos para a Tua glória, Senhor. Que a nossa voz, que os nossos cânticos, que a nossa oração, que a nossa exaltação seja para glorificar o Teu nome todo o tempo, para demonstrar que o Senhor é Deus, que somente o Senhor é Deus, Pai. Obrigada, Espírito Santo. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui na minha região, mas que estão também longe de mim nesse momento, mas que têm a sede e a fome da mesma maneira, Senhor, de alcançar vidas, de ter, Senhor, esse coração destemido, que não tem medo, que não tem vergonha do Evangelho, mas que decidiram, Senhor, seguir ao Senhor e levar avante essa bandeira, levar avante esse Evangelho de vida, o poder de Deus que vai operando e salvando as vidas. Pai, como é bom, Senhor, falar do Senhor, como é bom contar os Teus feitos na nossa vida, Senhor, como é bom lembrar o que o Senhor já fez há tantos anos atrás na minha vida, Pai, como é bom ouvir os meus irmãos contando a fidelidade, o Teu amor, Senhor, sendo derramado na vida deles. Como é bom, Jesus, olhar para a Tua palavra e ver que o Senhor é o mesmo ontem,
hoje e vai ser eternamente quando nós estivermos com o Senhor. Obrigada, Jesus. Orem para que eu o declare destemidamente como deveria fazê-lo. Senhor, que não haja medo, que não haja dúvida, que não haja temor, que não haja, Senhor, na verdade, não o temor que nós devemos ter pelo Senhor, mas que não haja medo, que não haja resistência, Senhor, de principados e potestades, mas que nós possamos destemidamente falar do Teu Evangelho, falar da Tua vontade, Senhor, falar daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigada, Jesus, que o Teu Evangelho, Senhor, seja uma semente tão poderosa, Senhor, nas vidas, que nós possamos contar dia após dia, Senhor, os milagres e os prodígios que o Senhor tem operado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigada, Jesus. Coloca esse mesmo amor na igreja, Senhor. Coloca esse mesmo amor nos meus irmãos. Coloca esse mesmo amor, essa mesma vontade, Senhor, na igreja do Senhor ao redor da terra. Que onde, Senhor, os cristãos estiverem reunidos, haja, Senhor, esse mesmo anseio, haja esse mesmo pedido, haja essa mesma oração, Senhor. Haja esse mesmo, Senhor, essa mesma decisão de levarmos a palavra do Senhor como esse poder de Deus operando através da nossa vida, Jesus. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa semana, Espírito Santo. Continua conosco, Senhor, todos os dias, ministrando essa palavra poderosa em nós. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. Amém? Deus abençoe.